Nem vou orar pelo Gé, brincadeira, vou sim. Estenda suas mãos. Jesus, muito obrigado pela vida do Gé. Senhor, é uma bênção nas nossas vidas, na igreja. Abençoe o teu filho, ó Pai, nessa noite com autoridade. Ó Deus, ele já estudou, já tem tudo na mente, mas agora, Pai, que o teu Espírito conduza na ministração dessa palavra. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento. Nós queremos ouvir nesse momento unicamente a tua voz, Senhor. A ti toda a honra, glória e louvor. Amém. Boa noite, graça e paz. Vou falar um pouquinho de João capítulo 6. A minha versão aqui é NVI. O texto ele é muito bom, grande, com aplicações assim muito interessante. E machucou um pouquinho, porque as palavras de Jesus aqui, elas são fortes, né? E queria orar mais uma vez. Não sei como foi o seu culto na semana. Aqui a gente está tendo aqui um tempo de 1 hora e meia. Aquele relógio ali está errado. Eu vou olhar o meu aqui depois para não passar. Tá. Aqui a gente tem um tempo de 1 hora e meia, mas tem a semana. E nós cantamos louvores aqui que vamos gastar nosso tempo, né, até Jesus voltar. Então, não sei como foi o seu culto com Deus. Período que eu fiquei de férias, e dentre desses dias, teve um dia que eu quis fazer um jejum e fazer o meu culto com Deus, gastar um tempo de oração. Li o livro inteiro de Hebreus, e fazia muito tempo que eu não fazia um jejum assim. Quão bom que foi para o espírito. Lógico que a carne não vai querer, mas quão bom foi. Fazia anos que eu não fazia um jejum dessa forma. Como foi bom. Como isso me encheu, me deu uma sensibilidade muito grande. E aí teve o culto de domingo e a pastora Silvana pregou sobre Gálatas, assim, sensacional. E o Juninho já tinha comentado no sábado que a gente precisa estar mais apaixonado por Jesus, né? Essa paixão. E a pastora Silvana vem e falou: meu desejo é que você esteja apaixonado por Jesus, saia daqui mais apaixonado por Jesus. E esse também é o meu desejo, que a pregação do Evangelho ela possa encontrar coração sedento, coração faminto, até porque o título dessa pregação é o que nos impede de comer deste pão. A gente vai falar da multiplicação de pães, mas tinha o principal pão do céu, que a maioria daqueles que comeram e ficaram saciados do pão não conseguiu comer. Então, o título da pregação de hoje é o que nos impede de comer do pão do céu. E aí eu vou orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pois apesar de mim, das falhas, Senhor, da minha limitação intelectual, o Senhor deu graça. Tem aqui um estudo, tem uma mensagem, mas ela nada é se teu Espírito não guiar. Espírito Santo, conduz o teu servo à ministração do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, e aquece, Senhor, os corações aqui presentes. E às vezes tem irmãos aqui que possam talvez estar preocupado com alguma coisa fora, com a mente um pouco fora, com o coração fora, mas convence eles, Senhor, que o melhor lugar hoje, nesse momento, é aqui. Então, que eles possam se atentar, ó Deus, à tua mensagem. Pai, fala, Jesus, mais uma vez, nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Que nos impede de comer desse pão? E o capítulo 6, ele começa com a multiplicação de pães. Junto com a crucificação, a multiplicação de pães, são os dois relatos que estão nos 4 evangelhos. Então, para você ver o quanto que impacta. Tá, lógico, a crucificação, mas a multiplicação de pães impactou tanto que ela é relatada nos 4 evangelhos. E aí eu vou começar lendo ela aqui. Mateus 6, Mateus não, João.
Ó, Mateus, é João. João capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então havia muita gente que presenciou Jesus já fazendo milagres e começou a segui-lo. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Só um parênteses aqui, quando se fala de denário, um denário significa um dia de trabalho. Então ele fala aqui, ó, nem que a gente trabalhasse 200 dias aqui, a gente teria tanto dinheiro para fazer com que esse povo, comesse. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos pães. Encheram-se 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Olha que bem interessante aqui. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu vou começar um pouco aqui, porque eu preciso explicar um pouco do contexto, depois a gente vai continuar. O que acontece? Aquele povo já havia ali uns 3 dias que estavam seguindo Jesus fazendo milagre. Quanto mais milagres Jesus fazia, as pessoas viam, e elas começaram a seguir Jesus. Diferente da nossa realidade aqui, que você vê em Poá, aqui pertinho, Suzano, cidades eram longes, então as pessoas iam andando. Então não daria, por exemplo, para ele dispensar as pessoas, podem ir para suas casas. Então não, tinha que fazer aquele milagre para saciar a fome daquelas pessoas. E isso nos auxilia em quê? Deus, ele conhece as nossas necessidades. Isso sempre. E ele jamais deixaria que aquele povo padecesse do pão, o pão da terra. E aí, quando os discípulos viram aquele sinal, eles disseram: sem dúvida, é este o rei. Até aí está certinho. Por que eles pensaram assim? Aí lá em Deuteronômio, não precisa abrir aqui nem mostrar, 18:15, Moisés já tinha profetizado assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. A ele vocês devem ouvir. Então, provavelmente, aquele povo que estava com fome, estava numa área seca, quando Jesus fez a multiplicação de pão, com certeza, eles lembraram dos pais deles, ao qual Moisés orou e Deus descia maná do céu todos os dias. Então, automaticamente, eles falaram: não, é esse mesmo, ele é o rei. Porém, aqui está o primeiro problema, que acaba nos impedindo de comer do pão, de aproveitar, porque sim, Jesus saciou a fome deles física, mas o que Deus, a gente vai ver daqui para frente, Jesus está falando de um pão espiritual, ao qual eles não entendiam. Primeira coisa que nos impede de entender, se saciar e aproveitar do pão do céu, é o idealismo. Por que o idealismo? Porque aquele povo, quando eles tiveram a certeza que Jesus era o rei, e está certo, profetizado, na cabeça deles, eles idealizavam que, quando o Messias viesse,
ele iria assumir o trono de Israel, reinado físico, tiraria Israel, né, combateria Roma e reinaria. Isso até os 12. A expectativa daqueles que seguiam Jesus não era um reino espiritual. Jesus o tempo inteiro fala do reino espiritual, mas aquele povo ao qual seguiam Jesus, eles não conseguiam enxergar dessa forma, então eles quiseram forçar. A Bíblia fala muito claro aqui, depois de ver o sinal milagroso, João 6,14, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. O 15, sabendo Jesus que queriam proclamá-lo rei à força, porque eles tinham uma ideia, eles tinham algo muito claro na mente deles. Só que os planos de Deus não são os nossos planos, nem as ideias de Deus não são as nossas. Então eles queriam submeter a Jesus à vontade deles, iriam forçar. Deus, sendo onisciente, mesmo que 100% homem, 100% Deus, sabendo disso, se retirou antes, senão eles queriam forçar Jesus na raça a reinar sobre Israel. O que isso aqui nos ensina já no início? Muitas vezes na nossa caminhada com Jesus, nós vemos milagres, nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, mas nós queremos que Jesus faça a nossa vontade, do nosso jeito, da nossa maneira, e não é assim que funciona. Isso acaba nos impedindo de saciar do verdadeiro pão, porque a gente vai ver mais para frente, Jesus fala assim, eu sou o pão do céu, vem coma, e é muito complicado, porque hoje nós estamos pregando a palavra, a série é sensacional, fala Jesus, mas as pessoas vêm e continuam com fome, não faz sentido. Eu sou o pão do céu, Jesus fala, eu sou a água, vem e vai transbordar, você não vai ter sede. Mas nós vemos os filhos de Deus, a igreja, com fome e com sede, porque não está sabendo buscar, não está sabendo discernir. Eu estava até conversando esses dias com a Leide, às vezes a gente tem que aprender a discernir os tempos. E nesse caso aqui, o idealismo do povo judeu, fez com que eles não enxergassem o verdadeiro pão do céu. Os nossos tempos hoje é o tempo do fim mesmo. Jesus vai voltar. Mas muitos de nós vivemos como se ele não fosse voltar. Nós vivemos ao nosso bel prazer. E nós mensuramos se Deus está nos abençoando sim ou não, quando eu tenho alguma posse terrena. Ou quando há algo que aconteceu na minha vida, eu vou dar um testemunho, Deus está comigo. Mas se nada está acontecendo, Deus não está comigo, e não tem nada a ver. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, o milagre foi tão grande, foi tão esplendoroso, e eles estiveram ali naquele momento, é convicção, ele é o rei. Só que em vez de glorificar o nome de Deus, quiseram forçar a ele a fazer uma coisa que ele não queria. Muitos de nós, nas nossas inexperiências, que forçamos, ou já oramos, ou ainda estamos orando, querendo forçar Deus a fazer uma coisa que ele não vai fazer. Então, é um primeiro ponto que acaba nos afastando. E aí a gente vai continuar. Eu não vou, em seguida, ali a partir do 6,14, Jesus se retira, né, ele vai orar, e aí aqui fala sobre o barco, a tempestade, Jesus andando em cima do mar. Não vou chegar nesse contexto, a gente vai dar sequência em João 6, 25. Então, o primeiro ponto que acaba nos atrapalhando de comer o verdadeiro pão é o idealismo. E aí, vamos para João 6, 25, na sequência, porque Jesus vai entrar nesse assunto novamente, porque foi tão forte que os discípulos vão questioná-lo, e ele vai falar um pouquinho sobre isso, e fala mais ou menos assim, João 6, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Aí sim começa Jesus. Fala Jesus, começa ele a questioná-los. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí eu vou explicar mais um pouquinho aqui, que aqui já mostra a segunda coisa que acaba nos impedindo de comer o verdadeiro pão do céu. E Deus conhece o nosso coração, então Deus sabia, todo mundo está aqui, mas vocês estão aqui porque vocês ficaram saciados. Vocês estão achando que vai descer pão do céu, maná o tempo inteiro. Então, para que eu vou trabalhar? Ele alimentou apenas com 5 pães e 2 peixes, não faz mais sentido. Então, eu vou largar tudo e Jesus vai me sustentar. Então, os olhos daquele povo, e Deus conhece, por ser onisciente, Deus já o conhecia, sabia, vocês estão comigo não porque viram sinais, porque ficaram fartos. Trabalhem pelo aquilo que não perece, não pelo que perece. Jesus não estava falando para você não trabalhar e não se manter, mas o coração não podia estar aí. Segunda coisa que acaba nos prendendo e nos impede de comer o verdadeiro pão do céu, que os nossos olhos, a maioria, ou grande parte deles, mostra que os nossos olhos, o nosso coração está nas coisas terrenas, não naquilo que é espiritual, não naquilo ao qual Jesus fez, né, na sua própria pessoa. Então Jesus falou para eles, olha, beleza, legal, mas vocês não estão por mim, vocês estão por o que aconteceu, o milagre aconteceu, Deus fez, eu fiz, vocês se saciaram, então é por isso. Motivação errada. Por que a motivação está errada? Porque o foco não era Jesus, e Jesus conhece o meu coração e o seu coração, ele sabe do teu foco, e aí Jesus vai começar a confrontar, porque Jesus confronta quem ele ama, Deus confronta quem ele ama. Então o povo achou que ia ser só festa, vai ter pãozinho toda manhã lá para a gente comer, igual na época de Moisés. Jesus vai citar Moisés, que eu vou seguir. E aí, como que eu sei que os meus olhos estão focados na terra, nas coisas terrenas? É muito simples. Pergunto para vocês aí na semana de vocês, quanto tempo vocês tiveram e deixaram para Deus? Quanto tempo? Porque aqui é tudo tranquilo, é 1h30, você está aqui, às vezes você está aqui, o coração e a mente estão longe. Mas fora, quanto tempo, né, do seu tempo na semana, vocês separaram ou pensaram em Deus? Aí já mostra a intenção do seu coração e da tua mente. Se o Netflix, e eu assisto, não sou nada contra, tem Netflix, Amazon, eu não sou nada contra assistir série, pelo amor de Deus. Todavia, se na semana e o meu coração e minha mente é ocupado apenas por isso, e trabalho, e Deus não faz parte, o meu coração, a minha intenção, os meus olhos não estão no Cristo. Eu venho porque é bom, eu venho porque é legal, tenho meus amigos aqui, minha família está aqui, minha mulher canta, tem pregação legal, mas o meu coração não está aqui. E isso é uma preocupação, porque mais para frente a gente vai ver que muitos, depois que Jesus confronta, vai abandoná-los, e até os discípulos. Então, às vezes, você pode estar pregando aqui, como eu posso estar pregando aqui, meu coração não pode estar em Deus. O que mostra isso é o tempo que eu gasto, ou, não falo que o tempo no sentido que você tem que ficar lá 3, 4, 5 horas, não. Mas se você, no seu dia, nem pensa, não ora agradecendo a Deus, nem pensa no Evangelho, no reino e na volta de Cristo, teu coração está em todos os lugares, menos nele. Você pode estar com o coração na igreja, talvez você está, eu vou para o evangelismo e eu vou, né, me usa Deus, beleza. Só que na semana, a gente vai ficar uma semana aí, a gente vai se reunir online para ler a Bíblia, e no sábado e na sexta vir presencial. Mas e na terça? E na quarta? E na quinta? Como que vai estar seu coração diante de Deus? A minha preocupação nunca é o culto, porque é muito bom, mas é muito pouco. É muito pouco. Se você está com fome, para que ele está com fome, tem que ser diário, entende? Por isso que tem que estar apaixonado, porque quando você está apaixonado, você quer o tempo todo estar perto, entende? Tem que ir além, mas os nossos olhos continuam aqui nas coisas terrenas, e Jesus começa a confrontar eles. Aí, vamos continuar o texto, João 6,
versículo 28. Então eles perguntam assim para Jesus, ó, o que precisamos fazer, o que precisamos realizar o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, qual sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha que doideira. Eles acabaram de ver um milagre sensacional e eles perguntam para Deus que sinal. Isso mostra o terceiro item que faz com que nós não comemos o verdadeiro pão do céu: fé. Não é simplesmente, eu creio. Não, acredito em Deus. Fé é muito mais que isso. Por isso que a gente tem que olhar como as crianças, porque se você pega, por exemplo, a Jade ainda não entende, mas como ela começar a entender, ela pode estar dessa altura ou de uma altura de 2 metros. Se eu falar pula, ela pula, porque ela vai confiar que eu vou pegar nela. Porque ela acredita no Pai dela. Muitas vezes, nós andamos com Jesus, vimos milagres de Jesus, aqueles que estão mais tempo, com certeza, eu tenho Deus já falou com você, você já teve experiência com Deus, Deus já mostrou várias coisas para vocês, e mesmo assim, às vezes bate no nosso coração uma incredulidade, será que esse é o caminho certo? Mostra, Senhor, mostra mais um sinal, eu quero ver o coxo andar, mostra no Senhor o cego, quero ver o cego tem que ver. E eles tinham acabado de ver o milagre dos pães. Fé é uma das coisas que tem nos atrapalhado de não comer o verdadeiro pão do céu. Porque a fé é testada quando você confia totalmente em Deus, quando não está na sua capacidade intelectual, no seu financeiro. Muito fácil ter fé com conta no azul, muito fácil ter fé quando ninguém está doente, muito fácil ter fé quando os seus amigos, todo mundo está aqui. Mas quando aperta, quando a doença vem, quando o desemprego vier, aí sim, quando a solidão vier, aí você é testado. E o que a gente faz? Em vez de se apegar naquele que nos sustentou, nós começamos a perguntar, e aí, Senhor, onde está o meu Deus? O Deus que me sustenta, o Deus que faz sinais, só faz sinais na vida de fulano, mas na minha não faz. Isso é um problema muito grande. Terceiro sinal do que a gente não está comendo, o verdadeiro pão do céu, fé. E você está aqui o tempo inteiro. Eu posso estar tocando e não ter fé. Eu posso estar pregando e não ter fé. Título e o que você faz na igreja não é nada. Não vai te colocar em lugar nenhum. Diante de Deus é todo mundo aqui, ó. Deus som do nosso coração. Então não deixe, se caso isso também tenha acontecido, ore para que Deus te dê mais fé. E a gente vamos ainda no texto. Aí declarou-lhe Jesus, né? João 6:31. Os nossos antepassados comeram maná. Aí eles vão lembrar lá do texto lá, né, Moisés. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Aí Jesus vai rebater, ó. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dar-nos desse pão. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era o pão. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então aqui está muito claro, ó, se você está comigo, é igual da videira. Eu sou a videira, vocês os frutos. Dificilmente quem está na videira não frutifica. Então quem está em Jesus não tem fome. Ele se já sacia. Quem está em Jesus não tem sede, porque ele já é completo. Se você vem e ainda não está, né, não tem essa certeza, se você vem para o culto, não só para o culto, mas se na sua vida com Deus, há sempre
esse vão, alguma coisa está errada, e não é Deus, não. E aí é um problema. Mas, deixa eu colocar aqui que apagou. Vamos continuar. Pois desci do céu, versículo 38. Pois desci dos céus, não para realizar a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu vou voltar porque eu achei aqui sensacional. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, vontade de Deus, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Uns versículos antes, eles falam assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus fala: creia no Filho, creia não é simplesmente acreditar, é ter uma vida em devoção a Jesus Cristo. Creia, e vamos continuar. Com isso, olha os judeus. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Terceira vez que Jesus fala: se o Pai não atrair, ninguém vem. Aqueles que vêm, eu vou ressuscitar no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Falou de novo: creia. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu. Que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir, aí eles ficaram bravos, exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para que comamos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga. Outro sinal que aqui a gente já vê, que mostra com que a gente acaba não comendo o verdadeiro pão do céu. Não eram convertidos. Para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando, eles tinham que compreender, e é lógico, a gente precisa da dependência do Espírito Santo, que não era carnal, mas na cabeça deles: cara, esse homem ouviu o pai dele, cresci com o pai dele, eu joguei bola com o pai dele, como é que ele fala que desceu do céu se eu conheço a família dele? Eles não eram convertidos, eles olhavam apenas para o Jesus aqui terreno, Jesus físico, eles apenas olhavam para as circunstâncias que os olhos deles viam, mas eles não eram convertidos. Para você entender quem Deus é e se saciar do pão do céu, tem que se converter. E converter não é simplesmente levantar a mão e vir na frente, falar: reconheci Jesus como Salvador. Não é isso. Converter é você esmagar a sua própria vontade em prol da vontade de Deus.
O próprio Cristo falou, Senhor, não, passa de mim se quiser, se possível, passa de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade. A vontade de Jesus não era morrer na cruz, mas era a vontade de Deus Pai, e assim ele o fez, ele o colocou como exemplo. O verdadeiro convertido, ele vai lutar contra o pecado e contra aquilo que também não é pecado, por amor a Jesus. Ele não vai ser um legalista, não, eu vou fazer só não vou fazer o que não é pecado, porque o que está na Bíblia eu vou fazer o que não é pecado, mas o que está na Bíblia, tudo é lícito, tudo me convém, eu vou fazer o que eu quero. Não, por amor a Jesus, até aquilo que é lícito, dependendo da circunstância, ele não vai fazer, porque converteu. Existe uma vontade superior a dele, que por causa dela eu vou deixar de fazer as coisas. Então, os judeus não conseguiam entender, porque eles não eram de Cristo. Deus fala, vocês não me conhecem porque o Pai não me enviou. Aqueles que vêm a mim foram escolhidos a dedo por meu Pai. Nem todo mundo que ouve, nem todo mundo que está junto, é convertido. E por isso que Jesus, se você já leu os evangelhos, tem, quando fala nos últimos tempos, que metade ficariam, que ia crescer joio e trigo, que ia ter lobo e ovelha, porque vão estar todo mundo junto. Jesus sabe discernir quem é os deles. E há sinais de quem são os de Cristo e quem não são os de Cristo. Isso é sinais. Os frutos, o que você produz, mostra se você está em Deus ou não. Quem sabe? A sua mãe que mora com você, tua esposa, teu marido, teu filho, esses sabem realmente os frutos que você dá. Às vezes eu posso estar aqui e a Patrícia lá atrás fala, tudo mentira, falso. Aqui em casa é um monstro. Me agride a Jade. Mentiroso. Quantos desses há no nosso meio? Muitos. Jesus fala metade, metade não vai. Aí, olhando lá para as parábolas, fala, vai ser igual quando tiver 10 virgens, 5 vai se manter e 5 não. Virgens é a igreja, vai estar no meio da igreja. Virgem quer dizer pura, é a igreja, metade não vai. Por que metade não vai? Porque não se converteu. Por que não se converteu? Porque não era de Deus. Vocês estão entendendo? E você sabe. Você sabe. Como? O seu fruto. É aquilo. Eu vou gastar a minha vida enquanto até você voltar. Beleza, você está declarando aqui. Se na semana não gasta nem 10 minutos, cara, você está mentindo no louvor. Você já está pecando no louvor. Para nós aqui, a gente não sabe. E nem quer saber. Cada um vai responder por si mesmo. Mas se você declara isso com a boca e não cumpre, você está mentindo. Diante de Deus é hipócrita. Igual Deus falou para os fariseus. Os fariseus oravam mais que eu, jejuavam mais que eu, estavam o tempo todo na sinagoga e Jesus falou, vocês são hipócritas. Entende? Mas vamos continuar o texto, já estou finalizando. E aí aqui o choque de realidade. Porque Jesus começa a confrontar os discípulos, e por eles não serem convertidos, eles começam a questionar. E aí vem o quinto item e último, que faz com que a gente não come deste pão. O pão não é doce. O pão é amargo. O pão não é doce. Venha para o Evangelho que a sua vida vai melhorar. Olha, você que não tem casamento, vamos fazer o culto dos relacionamentos. Então Deus vai destravar aí e você vai casar. Você que quer um emprego, uma porta de emprego, venha para a casa do Senhor. Não. Vamos ler o texto. Aí eles falam assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhe disse, isso vos escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada. Que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida.
Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde os princípios quais deles não criam e que iriam trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos não era a multidão aqui não, viu? Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque o verdadeiro evangelho, a palavra não é doce, a palavra é renúncia, a palavra é não faça a sua vontade, a palavra é morre para que Deus tenha vida. Então os discípulos vendo isso, por quê? Porque na cabeça desses discípulos, eles estavam esperando o rei governar Israel aqui físico, destronar Roma. Mas como assim? Agora ele está falando que ele é o pão, tá, que loucura, porque não converteu. E eles o abandonaram. Se você olhar aqui na carne, teve uma crise no ministério de Jesus. Olha, até no próprio ministério que Jesus, pessoas o deixaram, piorou nós. Por quê? Porque a palavra é dura, e palavra dura não atrai, pelo contrário, espanta. Mas espanta quem? Quem não se converteu, porque os que se converteram, ainda que quebrados, vêm. Porque aí eu vou dar sequência, e aí para concluir, Jesus pergunta assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? É uma escolha. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E aí aqui eu achei bem sensacional, porque aquele período, se você analisar, o ministério de Jesus estava em crise. As pessoas tinham acabado de ver ele fazendo milagre de pão, começaram a segui-lo. E multidão não engana Jesus. Deus olha o coração. Podia estar aqui cheio de cadeiras, cheio de pessoas, mas se não tem coração contrito, talvez para nós iríamos nos impressionar. Mas o Deus, a quem está sendo cultuado, não faz sentido. Então a multidão não atrai Deus, os que permanecem sim. Por quê? Porque Pedro falou, não Deus, eles podem ir, para onde eu vou? É o Senhor que tem palavra de vida eterna. Então o meu desejo e minha oração é para que, apesar de você e da circunstância, você possa permanecer e se saciar do pão, ainda que você esteja quebrado, ainda que você esteja cansado, ainda que essa semana, Deus, eu não me arrependo porque eu não te busquei, mas aonde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então meu desejo essa noite é que você possa olhar para o pão, não só aqui, é todo dia. Começa um pouquinho, Deus me ajuda, me dê, eu quero me saciar, estou com fome. Deixa um pouquinho o entretenimento, um pouquinho, não precisa ser muito não. E Deus vai começar a te encher. E Ele te enchendo, automaticamente você vai ser canal de bênção para outras pessoas. E para finalizar, tem um texto muito interessante em Hebreus 10, (10, 28). Podem levantar. Que nos impede de comer o pão? Idealismo, querer colocar Deus na caixinha da nossa vontade, das nossas intenções, olhar para as coisas apenas terrenas, falta de fé, não se converter e achar que o pão é doce, e o pão não é doce. Não é doce. 5 coisas que nos impedem de comer o verdadeiro pão do céu.
E eu vou querer ler Hebreus 11, 28. 10, 28 diz assim, ó. Ele falando também da lei de Moisés. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu a retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ponto. Jesus, em João 6, falou, eu sou o pão, vem, é um tempo de graça, venham todos. Jesus morreu por todos, mas virá um tempo que você já não vai ter mais essa oportunidade. Virá um tempo que você vai estar face a face. Se na lei de Moisés eles morriam por uma testemunha e por 2, pior julgamento teremos. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A mim pertence a vingança, e eu a retribuirei. Nós estamos vivendo de uma forma que a gente acha que não vai ter o julgamento, a gente acha que Jesus não vai voltar. Nós estamos na igreja, vivendo a nossa vida de uma certa forma, que nós, dentro de nós não acreditamos que Ele vai voltar. Não acreditamos. E quando o Juninho falou para eu falar da pregação, e o texto, ele tem vários, daria para fazer umas 3, 4 pregações aqui, em João 6, e eu comecei dentro do meu coração, falar, Deus, tem de misericórdia, porque realmente nós não estamos vivendo crendo que o Senhor vai voltar. Nós estamos pisando no Evangelho, cuspindo na cruz. Talvez, se nós estivéssemos naquela época, nós cuspíamos e questionávamos e xingava Jesus na cruz. Nós estamos fazendo pior do que aqueles que o acusaram lá, porque nós falamos que o recebemos, mas não estamos vivendo de maneira digna, então estamos fazendo pior. E Hebreus é muito claro, Jesus vai voltar. Hoje você tem oportunidade, hoje você tem mais uma vez uma oportunidade de se arrepender, de falar, Senhor, a minha vida tem sido realmente profana, eu tenho profanado o teu altar, eu toco, mas eu não busco intimidade contigo, eu danço, mas faz mais de 2 meses que eu não te procuro, eu canto, mas meu coração não está no teu altar, eu prego, mas a minha vida fora, essa semana, há 2 semanas, há 1 mês, tu sabes os meus pecados. É tempo de arrependimento. Você tem essa oportunidade hoje, mas haverá um dia que a gente não vai ter mais. Haverá um dia que vai ser você e Deus Criador. Arrepende. Se você vive uma vida medíocre em relação à vontade de Deus, em relação à intimidade com Deus, é tempo de mudança. Sai desse marasmo. A gente vai ter, e glória a Deus por isso, semana de leitura. Como eu gostei daquela semana de João. Eu ficava criando expectativa, porque eu sempre gostei da palavra de Deus. Quando tivemos oração, eu estava quebrado, mas como foi bom porque um fortalece o outro, e nós vamos ter como igreja. Quantas igrejas deixaram de orar, estão deixando de orar, quantas igrejas estão deixando de se ajuntar para buscar a Deus, e nós estamos fazendo isso. Então é tempo de mudança. Nós vamos na praça para glorificar o nome de Deus e mostrar, sim, a igreja triunfante, mas não é só sábado, não é só sábado, não é só domingo, é dia após dia, morrendo para você mesmo, para suas vontades, para os seus desejos. É arrependimento atrás de arrependimento. Arrepende, irmão, porque vai ter dia que não vai ter um dia que não vai ter mais essa oportunidade. A mim pertence a vingança, dura coisa é cair na mão do Deus vivo.
Não pise na cruz. Quantas vezes a gente está entristecendo o Espírito Santo? Não pise na cruz, não cospe no Evangelho. É tempo de arrependimento. Vamos crescer como igreja viva, uma igreja santa, uma igreja, como nós vamos ler em Atos, que tinham tudo em comum, principal, apaixonados por Jesus. Esse tem que ser o principal. Fecha os olhos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Difícil, pois o pão, ele não é doce, ele não é palatável, mas é o pão da vida, é o pão que dá salvação, é o pão que desceu do céu, que está disponível a todos, Senhor. Todos, venham e comam. Senhor, mas nós rejeitamos esse pão dia após dia. Preferimos fazer a nossa vontade. Senhor, preferimos olhar apenas para as coisas terrenas. Deus, não temos buscado o pão do céu. Acha coração, Senhor, arrependido. Acha coração, Senhor, aqui nessa noite quebrantado. E muda, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, que essa palavra, Senhor, possa ter entrado e penetrado os corações, ó Deus, dos meus irmãos. Que eles possam te buscar, Senhor, dia após dia. Nos perdoe, Senhor, pela nossa apatia. Perdoa-nos, Senhor, pois não sabemos adorar. Cantamos aqui, mas somos mentirosos, Senhor, pois na semana fazemos tantas coisas. Quantos pecados, Senhor, há no nosso meio. Quanta idolatria no nosso meio. Quanta prostituição há no nosso meio. Somos nós os que estamos à frente, Senhor, tem de misericórdia. Espírito Santo, acha coração quebrantado aqui, Senhor, e muda a história. Muda a história do meu irmão. Senhor, muda, Senhor, e transforma. Quanto, Senhor, quantas pessoas hoje já não estão entre nós? E talvez, Senhor, condenadas ao inferno eterno, longe de Ti. Hoje, meu irmão, tem uma oportunidade. E a oportunidade é se saciar, se encher do pão do céu. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos provoca, Senhor, para orarmos mais. Senhor, levanta, Senhor, pessoas que vai buscar o Senhor todos os dias, vai te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Me conectou, salvou.